Um sinal de socorro de uma nave terrestre acidentada se revela uma armadilha para capturar o capitão da nave estelar Enterprise. Este é o enredo de A Jaula, o primeiro episódio piloto de Jornada nas Estrelas, que nós vamos revisitar agora. Bom, a essa altura a gente já está acostumado com todo o ambiente, toda a circunstância que envolve Jornada nas Estrelas, né? Mais de 50 anos depois da estreia do programa original. Mas para entender a grandiosidade desse episódio, A Jaula, que foi escrito pelo Gene Roddenberry, a gente tem que voltar a uma época em que Jornada nas Estrelas simplesmente não existia. Só aí a gente pode perceber todo o esforço que foi feito para nesse episódio apresentar não só uma história de ficção científica muito bacana, mas os conceitos que permeiam a série Jornada nas Estrelas. Esse episódio foi gravado em novembro de 1964, entre novembro e dezembro. Ele foi programado para ser gravado em 11 dias e levou 16 dias, uma amostra das atribulações que foram envolvidas na hora de você construir um universo ficcional inteiro do zero. E ele tem que apresentar não só a principal nave da série, a USS Enterprise, que hoje todo mundo conhece, mas que de início, nas versões iniciais do roteiro, deveria se chamar USS Yorktown, mas também os personagens principais, né? Os personagens principais do elenco. E é muito interessante ver A Jaula da perspectiva de quem já sabe tudo o que aconteceu depois, porque todos os personagens são diferentes, à exceção de um, à exceção do Spock, interpretado pelo Leonard Nimoy. Ele é o único dos personagens que acabou indo parar na série quando ela foi finalmente comprada pela NBC. Esse episódio ele foi construído em torno, claro, do Capitão Christopher Pike, cujo ator que interpretou é o Jeffrey Hunter, que era um ator já com um sucesso bastante grande na carreira. Ele tinha feito várias aparições, tanto na televisão quanto no cinema, muito importantes. Chegou a fazer um filme com o John Wayne, e um filme western, claro, né, com John Wayne, e ficou mais famoso pelo papel de Jesus Cristo no filme Rei dos Reis, de 1961. Então quando chegou 1964 e ele aceitou fazer esse piloto estranho chamado Jornada nas Estrelas, esse foi um elemento muito importante para convencer a NBC de que a série tinha futuro. O Jeffrey Hunter, apesar de estar inicialmente entusiasmado com a série, depois ele desistiu do programa. Ele, na verdade, mais convencido pela mulher dele. A mulher dizia que ele era uma estrela de cinema, que ele não devia ficar perdendo tempo com televisão, e ele acabou se recusando a voltar quando a NBC decidiu encomendar um segundo piloto. Bom, nesse primeiro episódio nós temos aí um chamado de socorro e a Enterprise vai até Talos 4, um planeta até então não mapeado, em busca de sobreviventes da nave SS Columbia. E aí o Capitão Pike é aprisionado. Essa temática é muito interessante porque mostra um pouco já das características mais especiais de Jornada nas Estrelas. De não tentar fazer aquela ficção meio infantil e meio simplista de humanos contra monstros, que era muito comum de filmes B de ficção científica nos anos 50 e 60. Jornada nas Estrelas se propunha a ser um programa adulto e um programa que, apesar de ter valores de produção realmente altos para a época, fosse factível de você executar uma vez por semana na televisão. Então, The Cage, para que vocês tenham uma ideia, foi o piloto mais caro feito na televisão até aquela época. Ele foi orçado em $452 mil e acabou sendo executado por $616 mil, o que hoje seria quase $5 milhões, né, reajustando os valores de 1964 para 2017 pela inflação do período. Agora, hoje em dia, claro, você tem episódios piloto bem mais caros que isso, inclusive Jornada nas Estrelas ao longo de sua história fez outros pilotos das séries derivadas que foram bem mais caros que isso, mas para aquela época da televisão foi realmente um gasto extraordinário. E os valores de produção em tela também foram extraordinários, em nível com filmes de ficção científica da época de cinema, né? Então realmente grandes valores de produção,
ótima escalação de elenco e uma história bastante adulta. Como é que essa história foi escolhida? Bom, quando a Desilu e o Gene Roddenberry foram apresentar a série para a NBC, a Desilu, a produtora, e a NBC, a rede de televisão que iria exibir a série caso decidisse comprar, o Gene Roddenberry e o Oscar Katz e o Herb Solow, eles apresentaram esse trio aí, dois da Desilu e o Gene Roddenberry, claro, como criador da série. Eles apresentaram 4 possibilidades de enredo que poderiam ser desenvolvidas ao longo da série. Uma seria mostrar uma trama totalmente dentro da nave, né? Quer dizer, que mostrasse alguma situação nova entre os tripulantes, o famoso Bottle Show, que mais tarde se consagraria na franquia, como aqueles episódios de custo menos elevado, em que você grava só nos cenários da própria nave. Então essa era uma possibilidade. Uma outra possibilidade seria mostrar uma missão de polícia espacial, né? Quer dizer, a Enterprise sendo chamada a algum planeta para resolver alguma disputa entre mineiros, colonos, levar colonos, tirar colonos, defender planetas aliados à Terra que tivessem sob ataque, enfim, essas histórias de polícia espacial eram a segunda possibilidade. A terceira possibilidade, uma que o Gene Roddenberry tinha muito apreço, era a de terras paralelas, né? Mundos de desenvolvimento paralelo, ou seja, planetas que têm pessoas parecidas com os humanos, em situações parecidas com a da Terra do passado, mas que tivessem alguma diferença, alguma coisa charmosa que pudesse produzir uma história de ficção científica interessante e uma alegoria, né? O Gene Roddenberry tinha uma preocupação muito grande de fazer crítica social com o seu programa. Então ele queria ter a possibilidade de fazer essas alegorias e discutir isso com digamos, uma liberdade maior do que ele teria se falasse dos tempos atuais. Então ele jogava a história no futuro e usava essa coisa dos planetas de desenvolvimento paralelo para fazer essas brincadeiras, além de permitir que se usasse todos os figurinos e apetrechos de cena e cenários que já existiam para os filmes de época que se fazia até então, né? De forma a você poder baratear a produção. E o último tipo de história, o mais complicado, seria o de planetas muito diferentes da Terra, né? Com criaturas realmente alienígenas e conceitos alienígenas. E aí a NBC deu $20 mil para eles desenvolverem 3 enredos, e os 3 enredos desenvolvidos, cada um num tipo de história, foram A Jaula, que é justamente esse do planeta bem alienígena, uma história que acabaria se tornando As Mulheres de Mud, na série, e que reflete um pouco o lance da polícia espacial, e uma história que acabaria se tornando A Hora Rubra, da primeira temporada também de Jornada nas Estrelas, que era uma coisa de planetas de desenvolvimento paralelo. A NBC escolheu A Jaula, não necessariamente porque achasse que era a melhor história, mas porque ela achou que era a história mais desafiadora, mais complicada de realizar do ponto de vista de execução, de transformação de um roteiro num filme. Então, quer dizer, isso realmente estressou, digamos assim, a produção para ela tentar ir ao seu limite. Tanto que algumas ideias que estavam nos roteiros originais, por exemplo, os talosianos, o Gene Roddenberry queria que fossem parecidos com caranguejos e tal. Depois eles tiveram que buscar uma solução mais prática, né, um pouco mais viável, que são esses alienígenas cabeçudos, não menos sofisticados, né? Quer dizer, então você tem toda uma estrutura ali de maquiagem que era inovadora para a época, e umas bombinhas que bombeavam ar para as veias saltarem na cabeça dos talosianos, uma coisa realmente sofisticada, mas ainda assim não tão inexequível quanto seria fazer um monte de alienígenas caranguejos numa época em que você não tinha poder de computação para fazer animação e esse tipo de recurso que hoje torna essas coisas possíveis, embora ainda continuem sendo bem caras, são pelo menos possíveis, naquela época não seriam nem possíveis. Então teve esse processo de adaptação para mostrar que era possível realizar uma história desse escopo, com essa escala, num orçamento de televisão. É verdade que estourou o orçamento, a Desilu acabou tendo que desembolsar a grana,
Mas o resultado final foi realmente impressionante. A gente costuma ouvir a história de que os executivos da NBC não gostaram do episódio, mas na verdade eles ficaram extasiados com aquilo. Falaram, nossa, realmente impressionante. Teve algumas coisas que eles não gostaram. Então, primeiro, elenco eles não gostaram. Eles gostaram do Jeffrey Hunter como capitão, mas todos os demais eles queriam que fossem trocados. Então, eles não gostaram da Majel Barrett como a número 1. Lembrando que a Majel Barrett na época era amante do Gene Roddenberry e ele era casado com outra mulher, mas tinha escrito esse papel da número 1, uma primeira oficial forte, mulher, né? Um personagem realmente inovador para a época, e ele tinha escrito para ela esse papel. Foi o único papel aí da série que não teve nenhum ator disputando com ela. Não gostaram do Rossett Tyler, que era interpretado pelo Peter Dury, que era um moleque filho de um ator famoso na época, mas ele mesmo não tinha muitos créditos ainda. Não gostaram do Spock, que eles disseram que a audiência ia repudiar aquele alienígena de aparência satânica. E não gostaram da Ordenança Colt, interpretada pela Laurel Goodwin, que foi uma atriz que chegou a participar de filmes do Elvis Presley antes de ser escalada para Star Trek. Enfim, eles queriam... E não gostaram do Peter Hoyt, aliás, John Hoyt, que fazia o Dr. Boyce, o Dr. Philip Boyce. E aí tem uma história interessante, que o Gene Roddenberry sempre quis ter o DeForest Kelley para fazer o Dr. Boyce, né, o médico de bordo. E ele foi convencido pelo diretor do episódio piloto, Robert Butler, a trocar o DeForest Kelley pelo John Hoyt, que é esse cara mais velhão aí que aparece como o Dr. Boyce. Mas ele não agradou, ele pessoalmente não gostou do trabalho e acabou não voltando, e a NBC também não quis ele de volta. E isso levou a uma troca do oficial médico, que acabaria desembocando, depois do segundo piloto apenas, no Dr. McCoy, que todos nós amamos, com DeForest Kelley. Então, quer dizer, a NBC falou, olha, o conceito é muito legal, a gente não quer esse piloto, mas ao mesmo tempo a gente enxergou qualidades, a gente quer encomendar um segundo piloto. O folclore de Star Trek diz que foi a primeira vez que uma rede de televisão encomendou um segundo piloto, mas na verdade não foi. Já houve outras instâncias de um segundo piloto, mas claro, nessa magnitude, com esse custo, foi a primeira vez. Eles encomendaram um segundo piloto e a encomenda era: o episódio precisa ter mais ação. Nós não gostamos do desfecho, achamos muito intelectualizado, precisa ter mais socos e pontapés e tiros de laser e brigas nessa história, né? O Gene Roddenberry tinha vendido o conceito de Jornada nas Estrelas como caravana para as estrelas, Wagon Train to the Stars. Wagon Train era uma série western, né? Era uma série de faroeste. Então eles estavam com essa expectativa de um filme de ação e encontraram uma coisa um pouco mais intelectualizada. A primeira coisa que eles falaram é: precisamos de mais ação no segundo piloto. A segunda coisa que eles falaram, olha, menos sensualização. Aí eles implicaram com a Susan Oliver, que fez o papel da Vina aí, implicaram com ela lá, pintada de verde, dançando como uma escrava Orion, e falaram, olha, nada disso no próximo piloto, queremos uma coisa mais sóbria, menos constrangedora para nossa audiência familiar, né? Imagina o que era uma audiência familiar nos idos de 1965. Esse piloto chegou para a NBC em fevereiro de 1965. Então, eles falaram, ó, não queremos mulheres verdes seminuas dançando, queremos mais ação e queremos uma chacoalhada aí no elenco. Troquem todo mundo, menos o capitão. O capitão pode ficar, o resto precisamos trocar. Curiosamente, o capitão, o Jeffrey Hunter, não quis ficar. Então foi preciso escalar ele também. E o Gene Roddenberry, de todos os personagens que ele tinha criado para o piloto, ele decidiu lutar especialmente por um. Ele estava convencido de que o Spock precisava ficar. E aí nas batalhas ele acabou sacrificando o personagem da Majel Barrett, a número 1, e optou por defender o Spock. Ele sentiu que ele não podia brigar com a NBC em cima de todos os personagens. Os mais importantes eram esses dois, e ele decidiu brigar pelo Spock e falou, ó, Majel, depois eu arrumo outra coisa para você fazer, não se preocupe. Isso de fato aconteceu, ela se tornou a enfermeira Chapel.
né, mais adiante na série, quando a série já estava aprovada e encomendada pela NBC. Aí era mais uma questão de vender o programa para a rede de televisão, ele não podia atormentar demais os executivos. E a Susan Oliver fez esse papel como a Vina, né, e é um papel super importante neste episódio, e ela também tinha uma carreira importante, tinha acabado de terminar uma novela que é naturalmente uma coisa super exaustiva de gravar, e só tinha topado participar desse episódio porque o Oscar Katz chegou pra ela e falou: não, isso aí vai ser tranquilo, você vai gravar rapidinho. Quando chegou pra gravar essa cena final aí, que ela envelhece toda e tal, foi uma tragédia. E teve até uma piada na época no estúdio, que ela queria falar com o Oscar Katz, que tinha convencido ela a participar do episódio, e ele nunca aparecia no set, porque estava envergonhado mesmo. O trabalho ali, ela tinha que ficar imobilizada numa cadeira toda desconfortável, filmar uns 20 segundos, saía, fazia mais maquiagem, voltava para mais 20 segundos, saía, fazia mais maquiagem. Realmente um processo bem exaustivo, nada do que foi prometido.